Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo, desse empate com gosto de vitória do Flamengo. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. Nos acréscimos, sem mais jogadores que saíram sentindo dores, se não lesões, nesse jogo, o Bruno Henrique e o Léo Ortiz, o Flamengo consegue arrancar um empate do Atlético Paranaense na Liga Arena, onde historicamente com o time completo costuma ter dificuldade. Então esse jogo eu acho que e assim, tem dois olhares. Mas dois olhares para esse jogo, porque se você olhar o que foram os 90 minutos, o Flamengo não vencer esse jogo seria uma injustiça. O Flamengo jogou melhor do que o Furacão. Agora, se você olhar para os lances capitais do jogo, ou seja, o Furacão fez 1-0 no final do jogo, esse empate foi muito importante para o Flamengo. Então, dadas as circunstâncias, os desfalques do Flamengo, a dificuldade do jogo, o Furacão jogava pela liderança, né? A gente olha para o Flamengo que começou a rodada líder, mas o Furacão, se vencesse, também virava líder. Era um duelo pelo topo do campeonato. E com todas essas variáveis do jogo, o Flamengo teve uma boa atuação, o Flamengo mereceu vencer na maior parte do jogo, até mesmo assim, pouquíssimos minutos antes do gol do Everton, quase que o Pedro faz o gol que o Everton fez, o Léo Link, que aliás, tremendo, mais um tremendo goleiro que o Furacão bota no mercado. Fez uma defesa parecida com a do Carlos Miguel. Absurda. Então o Flamengo fez um bom jogo, especialmente com os seus desfalques, e arrancou um ponto importante em um jogo em que, no jogo jogado, ele merecia vencer. A família Araújo resolvendo problemas para o Flamengo. É verdade. Nessa época de convocações e jogadores atendendo suas seleções na Copa América. Primeiro que, assim, quantidade de problemas que o Flamengo precisa resolver, acho que nenhuma dúvida quanto a isso aí, né? Claro, o pênalti do Davi Luiz. É pênalti. Nada a contestar. Gol do Fernandinho. Mas a quantidade de problemas que a comissão técnica do Flamengo precisa resolver atualmente deveria fazer com que toda e qualquer análise fosse, assim, um pouco rebaixada em termos de exigência. Porque no jogo anterior eram 10 problemas. Sim. Nesse também, né? E aí, mais 2 no primeiro tempo de jogador machucado, entre eles o Cebolinha, que é um cara com quem não pôde jogar contava, hoje, né? Aqui eu tenho o Cebolinha, ele vai me ajudar, né? E a produção dele não é uma dúvida. A produção do Luiz Araújo, por exemplo, pode ser uma dúvida. Hoje o jogo não o favoreceu, né? Especificamente ao Luiz Araújo. Não, mas o que ele já fez na rodada anterior para o Flamengo já teve uma grande importância. E aí o Tite precisa encontrar um novo time sem os seus melhores jogadores, exceto aqueles que poderiam estar na seleção brasileira e não estão. Esses aí ficaram, mas num trabalho que até então na temporada não tinha decolado, não se pode dizer apenas que o jogo contra o Vasco que decolou, e vem aí uma porção importante do Campeonato Brasileiro com esses problemas se acumulando rodada a rodada. Então o Flamengo hoje salvou um ponto num jogo em que ele foi melhor por mais tempo. E assim, eu sei que houve muita reclamação e as mensagens vão chegar, evidentemente, porque eu vou falar isso, do pessoal do Atlético dizendo o jogo só terminaria no momento em que o Flamengo empatasse. Eu não entendi muito bem qual que era. É porque o Daronco dá um acréscimo até 53 e depois ele levanta a placa de mais um minuto de acréscimo e o gol sai ali. É por isso a reclamação. Só aqui pra gente reclamar dessas coisas, que o árbitro dá um minuto a mais num jogo que teve, como sempre tem todos os jogos aqui, paralisação. O Cuca invadiu o gramado. Porque assim, a gente precisa parar de tratar o futebol brasileiro como basquete. É disso que eu tô o dia falando. que a gente quiser que o jogo acabe redondo no momento que o árbitro falou, a gente põe aquele cronômetro lá, com contagem regressiva, vai começar a rolar um chutão do meio campo para tentar... E o acréscimo, ele quer dizer tempo mínimo. Isso, o acréscimo é tempo... Essa reclamação, assim, aí que tá. A gente adora arbitragem num nível, né? Porque querer levar esse jogo, a discussão deste jogo para arbitragem é um absurdo tão grande. Você tem tanta coisa legal no jogo, você tá falando de um jogo... O jogo foi ótimo. De times que brigavam pela liderança do Campeonato Brasileiro. Justificaram essa posição. E nos lances capitais, a arbitragem acertou, com VAR ou sem VAR, que foi a anulação do gol do Gabigol e o pênalti marcado do Davi Luiz, né? A anulação do gol do Gabigol, eu confesso que no primeiro momento eu falei, é porque a gente está tão acostumado a ver o goleiro atrás da linha da bola. Era o Thiago Heleno o último homem. Exatamente. Agora, eu acho assim, eu estou de acordo com a avaliação do Zupac sobre o Flamengo ter sido melhor na maior parte do jogo, talvez
o Atlético tenha tido lances agudos ali, em que poderia também ter resolvido a partida. Mas para mim foi jogo até para empate de maneira geral, olhando para o que aconteceu de um lado do outro. E acho que assim, a questão dos 10 desfalques para o Flamengo, nesse caso, conta demais. O que eu quero dizer? Assim, o Flamengo tem, com todos os desfalques, ele tem Gabigol, ele tem Luiz Araújo, ele tem Gerson, ele tem Bruno Henrique, ele tem um elenco absurdo, de um nível absurdo. Com todo respeito, se ele for jogar contra o Cuiabá, os 10 desfalques não podem muito ser utilizados como argumentação para não conseguir vencer adversários que são muito, mas muito inferiores. Só que a gente está falando de uma equipe que é fortíssima, que jogando no seu estádio cria dificuldades para qualquer um, que é um time que estava brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Então, nesse contexto, você jogar sem 10 jogadores e, convenhamos, sem os seus melhores jogadores, porque não estamos nem falando daqueles desfalques... Mas eu discordo de você. Daqueles desfalques sobre... Sobre fazerem falta, porque quando você não tem jogadores... você tem um nível de enfrentamento que você tenha que ser superior a equipes que não têm o mesmo investimento e nível técnico. Porque você começa a fazer muitos improvisos e a ter muitos meninos. A gente fica com uma sensação de que, por ter o elenco que tem, quando está completo, o Flamengo vai ser superior mesmo assim, que eu acho que agora não procede. Você olha o banco, só tem opções com experiência no ataque. Sim, acho que isso não vale para o jogo passado, por exemplo, que era um jogo com 10 desfalques. O jogo com 10 desfalques, o Flamengo tinha no banco... Eram 8, né, no Gabigol, jogo passado. Bruno e Luiz Araújo. O ataque não se aplica, mas o resto do time, sim. Então, assim, eu acho que o Léo Ortiz, de novo, um dos melhores jogadores em campo. Então, sentiu musculatura, se machucou. Mas o que eu quero dizer aí eu estou falando, quer dizer, eu estou exaltando o resultado do Flamengo contra o Atlético Paranaense, mas eu acho, aí minha opinião, que, de fato, tendo o elenco que tem, os jogadores que tem, Gabigol, Bruno Henrique, Luiz Araújo, caras que a gente pode dizer hoje que não são titulares do Flamengo, contra as equipes mais fracas do Campeonato Brasileiro, eu nem acho que os 10 desfalques podem ser utilizados para dizer não deu para ganhar do Cuiabá, não deu para ganhar do Atlético Goianiense, não deu para ganhar do Juventude. Aí eu discordo porque a diferença técnica ela é enorme, é abissal. Só que você pegou o meio de campo e... lateral esquerdo, que é zagueiro, você levar o meio de campo, zagueiro. Você levar o meio de campo todo de uma equipe embora, faz diferença. Faz diferença. Não, mas assim, de novo, eu não estou falando que não faz diferença. Mas ela é gigantesca. Eu estou falando que depende do enfrentamento. A estrutura do Flamengo tá ali. O Pulgar estava machucado, mas assim, estaria jogando se tivesse. O Pulgar está convocado, o Alan está machucado. O Pulgar, o Igor Jesus está machucado. Arrascaeta, eu digo, a hora que você leva este meio de campo embora, é outro time. Nesse sentido, sim, aqui no meio de campo é outro time. É outra maneira de você se organizar, por mais que venha o Gerson. Aí o que fez o Tite hoje? Deixa o Gerson jogar aqui por dentro, que para onde ele veio jogar, o Luiz Araújo abriu. No jogo passado deu super certo. Mas eu digo, a mudança é muito grande. Assim, quando você leva 3. Eu não estou discutindo isso, tá, gente? O banco é muito bom, mas assim, se não tem no meio de campo, o nível de substituição que sobe para o ataque. Nenhum. Tem Gabigol, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Nem substituição, você não tem nem para escalar. Tem um zagueiro para jogar ali. E na defesa, tem zagueiro jogando de volante, tem zagueiro jogando de lateral. E não é uma invenção pura, são adaptações. Não, são adaptações de jogadores que ou já fizeram essas funções. O Léo Ortiz, sim. Tem essa capacidade. Não, obviamente não é o melhor, não é o ideal. E aí também não dá para pensar que um time que cedeu seus melhores jogadores para diversas seleções vai ficar isento de lesões por 7, 8 rodadas. Não vai ficar. Já não está, né? Teve gente que se machucou. Talvez o seu melhor jogador, que era o Cebolinha. Houve lesões no jogo contra o Vasco, que foi o último com o elenco completo. Sim. Também contra o Grêmio no meio da semana. E hoje tem jogador com problema muscular. Porque com menos jogadores disponíveis e o número de jogos igual, a tendência é que quem está disponível seja utilizado até desgastar a ponto de lesão. E é bom lembrar. A gente vai ver muitas lesões. A gente já está falando de 2 rodadas. A Copa América não começou. Não começou. Você vê o Inter. O Inter não consegue jogar. O Inter já tinha dificuldades. Rodadas, né? O Inter foi um time esfacelado por Copa América e não consegue jogar. É o Uruguai. Em 2 jogos muito ruins, o Inter perdeu todo mundo também. Aí só para não perder a oportunidade, aí é uma questão que o Flamengo também deve. Flamengo, o Inter, todos eles, né? Assim, me surpreende o fato deles assistirem
a isso no futebol brasileiro calados, porque o futebol fica muito mais caro. Porque assim, olha o Inter, as contratações que o Inter fez. Os jogadores que vão embora e são super importantes. Assim, o custo disso para o Internacional. Aí você pode perder por jogos que justamente essa sequência, sem esses jogadores, podem limitar seu andamento no campeonato. O Flamengo não ficou nem calado, só que ele gritou na hora errada, né? Tardiamente. Não, fica calado, Dani, porque não faz nada para mudar. Sim, desse ponto de vista, faz nada pra... levaram... Só reclamar não adianta. A reclamação não serve para nada. O que existe é a ação. Chegar e falar assim, ô Edinaldo, seguinte, essa situação não dá mais, precisamos sentar para conversar. Nenhum clube brasileiro faz isso. Aí o futebol fica muito mais caro, porque você contrata esse festival de jogadores e o teu meio de campo é levado para a Copa América e você tem uma sequência de jogos para fazer. Sim. E você não sabe como eles vão voltar de lá. Se você vai poder usar no dia seguinte. E vamos lembrar que vai ser pior do que era já, e os clubes já deveriam saber disso, mas vai ser pior do que era, porque além da Copa América, as duas datas FIFA que a gente não teria jogos, teremos jogos agora. Então assim, vai voltar a acontecer depois da Copa América no segundo semestre em duas oportunidades. Vocês sabem quais são os dois próximos adversários do Flamengo na tabela? Bahia e Fluminense. Bom, um confronto direto. E não é o Fluminense, né? Não, é o Bahia. É um adversário num momento terrível. É clássico, mas... O Fluminense também não vive o melhor momento. É quase assim, é claro que não tem nada a ver, porque o Fluminense é o campeão sul-americano, tem um elenco forte, tá? Mas do ponto de vista de fase, a gente falou muito do São Paulo e Corinthians hoje, a gente está falando quase da mesma coisa, porque estamos falando de um Fluminense na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e de um Flamengo vivendo um grande momento, né? Porque acho que o empate de hoje, por todo o contexto que a gente falou, foi de novo um belo resultado. O Bahia foi buscar o empate, né? 2-0 para o Criciúma. Direto, justamente por isso. Tremenda campanha que o Bahia faz, se mantendo entre os melhores, se mantendo através do rendimento, tal qual o Botafogo, tal qual o próprio Flamengo, se mantendo jogando muito bem. Mais o Sport Center agora com um empate entre os rubro-negros. Atlético Paranaense recebeu o Flamengo muito desfalcado, aquele problema todo envolvendo, claro, contusões, não é, Zinho? Também jogadores em suas seleções. E aí um primeiro tempo muito movimentado e os gols na segunda etapa, Zinho, é isso? Foi isso. Muito desfalcado o Flamengo, como você mesmo já disse aí. Jogando na arena não é fácil, é um jogo muito complicado. Até que o Paranaense é um dos times que, assim como mandante, é muito difícil ser batido. O trabalho do Cuca lá, time muito bem estruturado, organizado. O Fernandinho sendo sempre uma referência no meio campo. O Nicão, né, começou pelo lado direito. É um time forte, né? Mas o Flamengo não se abateu, não. Tem um elenco muito bom, né? Então você olhar que jogou na frente Bruno Henrique, Pedro, Luiz Araújo, o Lohan fazendo a função do Arrascaeta. Aí a parte ali atrás é que tinha improvisações. O Léo Ortiz jogando como volante, fez um bom jogo, mas infelizmente também sai sentindo, né, a perna. Ainda não foi informado, né, o que aconteceu, mas ele pede a substituição. O Bruno Henrique sai também no intervalo porque se sentiu mal. O Gabigol entra no jogo e esse gol aí é um gol anulado do Gabigol, né? Teve aí a dúvida, a checagem, mas ele estava em posição irregular, espaço ali, né, milimétrico, só o VAR mesmo, né? E o Atlético nessa jogada aí chega ao seu primeiro gol, né? Que é um lance, aquela polêmica de sempre. A bola bate realmente na mão do Davi Luiz. Eu, particularmente, acho que ia ser muito difícil. O cara, né, muito rápido o lance, o espaço é muito curto. O jogador do Atlético Paranaense, para mim, ele finaliza já até com intenção de chutar no braço do adversário, né? E aí vai pro VAR, a câmera ali entra, mostra ali a bola pegando na mão, é a regra. Eu discordo um pouco, né? Porque o árbitro estava pertinho e não deu. Então a interpretação dele, para ele, não foi pênalti. Aí vai pro VAR, é um lance interpretativo, né? Mas pênalti, o Fernandinho bate muito bem, faz o gol, e aí vem a polêmica, porque o Flamengo, quando empata, é nos acréscimos. E o pessoal do Atlético Paranaense reclamou muito, né? Do tempo de acréscimo. Não estava reclamando quando estava 0-0. Né? Até aí tudo bem. Mas é aquela coisa, né? O choro, é a reclamação.
mas o Flamengo chegou ao empate com um garoto que vem do banco, que entra no segundo tempo, o Everton, né, e faz o gol de empate. O Flamengo já tinha tido numa bola parada também o Pedro cabeceando, e poderia ter saído o gol de empate. Jogo muito equilibrado, o comando do jogo ele oscilou muito, ora o Atlético estava melhor, ora o Flamengo estava melhor. Acho que é um resultado justo o empate, pelo que aconteceu no jogo. O que me chamou a atenção é que o Flamengo, com todos os desfalques, a gente está falando assim, é o melhor elenco. Tudo bem, para quando você perde 2, 3, 4 jogadores, mas 10 jogadores, 9, 10 jogadores, faz muita falta, né? Se a gente estava falando que o Corinthians estava aí com 14 jogadores, eu fiz uma contagem, o Flamengo tinha 13 jogadores da base à disposição nesse jogo ali. Inclusive um que entra, faz o gol de empate, que momentaneamente coloca o Flamengo na liderança do campeonato. O gol ele é polêmico e o Atlético Paranaense reclamou bastante, Bubu, porque o Daronco ele deu 8 minutos de acréscimo, o gol sai com 8h30. Conversei com a Renata Ruel sobre isso. A Renata, ela até uma crítica aos jogos ou aos trabalhos recentes ali do Daronco. Vamos ver aí os números da partida, tá? Então a gente vê que foi um equilíbrio ali na posse de bola, finalizações aí o Furacão teve vantagem, mas o Flamengo com mais finalizações certas, as grandes chances ali, um equilíbrio também. Ações na área do rival e o Flamengo mais, né? 24 contra 15 e escanteios 9. E aí foram com 2 escanteios no final do jogo, como o Zinho falava, que o Flamengo levou muito perigo. Primeiro o Pedro fez uma grande defesa, como a gente viu, e depois fez o gol ali já nos acréscimos dos acréscimos. A Renata Ruel entende que os acréscimos foram dentro daquilo que o jogo de fato pediu. Que o Atlético Paranaense, inclusive, como o Zinho falava, enrolou o jogo quando ele tinha a vantagem. Diante disso, do VAR, os acréscimos foram necessários. E aí é quando sai o gol do Flamengo. Você citou a Renata, né? Com razão, né? O Simon tem uma frase que ele fala muito, né? Árbitro nunca se consagra nos acréscimos, né? Ele só se complica. Então, se o árbitro dá 8 minutos, não obrigatoriamente ele tem que terminar o jogo em 8 minutos. Se acontece alguma outra coisa durante os acréscimos, ele pode dar mais 1 minuto, pode dar um pouco mais. Né? Então, especialmente você tem que ter o bom senso. Você tem um escanteio, não importa se é para o Flamengo, se é para o Atlético Paranaense, normalmente você vai esperar a cobrança. Você vai... eu já vi juizão que olhou, não, deu em cima, não, corta, não vai cobrar escanteio, não. Teve o gol famoso do Zico anulado contra a Suécia em 78, que bate escanteio, ele acabou o jogo com a bola em... Tem juiz que tá acabando o jogo assim, tá procurando onde tá a PM, a PM tá lá do outro lado. Acaba o jogo lá do outro lado, lá da PM, rapidinho. E hoje a cena foi essa, porque depois do jogo o Cuca foi reclamar muito, ele foi expulso, o Cuquinha também foi expulso. O Atlético Paranaense não permitiu que os seus jogadores passassem na zona mista para entrevista coletiva e o André Mazzucco, que é o diretor de futebol do clube, deu ali uma forte entrevista falando contra a arbitragem, Zé. Não, eu confesso que não vi, né? Nós estávamos aqui... Essa reta final do jogo a gente já estava aqui. Nós estávamos nos preparando aqui para o programa, né? Mas dentro do... Por isso que eu até citei a Renata, né? Mandei a mensagem para ela agora para entender o que aconteceu. É difícil de opinar porque eu não vi, nós estávamos aqui, infelizmente nós não conseguimos ver, eu não consegui ver, então... Mas essa questão de passa, não passa, 10 segundos, 30 segundos, 40 segundos, isso depende muito do que está acontecendo ali durante o jogo. E tem árbitro que apita antes, tem árbitro que apita 10 segundos antes do tempo, tem árbitro que apita 15 segundos, 30 segundos antes, ou até às vezes 40 ou quase 1 minuto, porque o jogo está ali e ele não quer se complicar. Tem muito disso. Eu não sei o que passou na cabeça do Daronco, eu não vi, confesso, como eu falei aqui, não vi o final. A gente já estava aqui. Mas isso acontece. Acho que se o Daronco deu 30 segundos, é porque deve ter acontecido alguma coisa ali que ele falou, não, acrescenta. Talvez uma bola, um escanteio ou uma falta que demorou para ser cobrada, alguma coisa assim, né? Zinho, sobre... Zé, Fala, Zinho. Não, só para... nesse período... Houve substituições também. Então você acrescenta, para segurar o jogo, para prender o jogo, entendeu? Assim, a reclamação, é claro, quem sofre, é claro que sempre vai ter a discussão. Como o Flamengo também, na hora do pênalti, houve muita reclamação, houve o protesto. Achou que o Davi Luiz não estava com... A ação dele não foi para impedir a bola, foi um movimento natural, ele tenta girar... Como eu falei, o lance foi muito rápido. Eu, particularmente, acho que esse tipo de pênalti tem que deixar para o árbitro dentro de campo. Não ia acontecer nada.
o chute do jogador do Atlético Paranaense, não ia acontecer nada. Pra mim, o cara até força a jogada. Ele chuta, assim, até para tentar forçar que pegue no braço. Até me parece meio intencional. Mas houve reclamação também. Então, muitos escanteios, muita morosidade para bater uma bola. Então, acaba que eu não gostei da arbitragem também, não. Eu fiquei muito concentrado nesse jogo. Achei confusa, em alguns momentos tendenciosa, né? Inversão de jogada, escanteio para um lado não dava, falta para um lado, para o outro lado já não dava. Então, assim, muito sujeito à pressão do que o estádio se manifesta. E lá não é fácil, a arena, a acústica, a pressão, a cobrança, fica bem em cima mesmo. Não gostei, eu achei a arbitragem um pouco até frouxa em algum momento do jogo. Mesmo o Daronco, que é um cara experiente, normalmente você imagina que o experiente não vai sentir esse ambiente, é isso, Zinho? Sim, lances muito simples, né? Muito simples. No próprio primeiro tempo teve uma bola ali que o atleta do Flamengo ele é solado, a bola vai para escanteio e dá tiro de meta, aí a reclamação dá cartão, aí já do lado do Atlético Paranaense puxa um contra-ataque, recebe uma falta, vai uma pressão em cima e já não dá falta. Achei um pouco, como eu falei, sem essa personalidade para... E aí gera isso, os atletas, a comissão técnica, ele dentro do campo, né, nós fomos jogadores, a gente sente quando o cara não está com a convicção e toda a pressão que está em cima dele ele aceita. Então acontece com o Atlético Paranaense realmente, foi para cima, reclamou, passou 30 segundos, reclamou, houve as expulsões e houve essa colocação da direção do Atlético Paranaense, não deixando dar entrevista, revoltadíssimo, porque a vitória daria liderança para o Atlético Paranaense. Exato. E aí a gente está vendo que no final do jogo, o time que quer ter essa vantagem também não pode deixar 2 jogadas aéreas assim, não é, Bubu? E perder, né? Perder, porque era natural que o Flamengo fosse para cima, fazer uma bafa, estava perdendo o jogo nos minutos finais. Também é mais ou menos natural o Atlético dar uma encolhida para segurar, defender o resultado. Só que foram 2 lances em que o Flamengo venceu por cima, né? Esse duelo aéreo, né? Então, a bola parada, claro, é uma arma importante, mas, digamos, é uma bola cantada, né? Se você está bem posicionado armadinho, né? Você consegue tentar evitar, né? Tem técnico que lamenta, né? Tomamos um gol de bola parada, né? Como se não valesse, né? Como se fosse uma falha, né? Uma deficiência. Então, algo que o Cuca tem que também dar uma olhada, né? Essa bola parada defensiva já poderia ter tomado o empate no lance anterior, né? Sim. Não fosse um milagre do goleiro. E eu entendo não a razão da reclamação do Atlético, mas a lamentação porque é um confronto direto. O Furacão com o Cuca ascendeu de uma forma avassaladora, né? Um time que, exceção feita na Sul-Americana, né? Que vacilou. Mas está brigando no Brasileiro na parte de cima, aí você tem uma chance de enfrentar o Flamengo do Tite em casa com o desfalques. Você fala, esse jogo aqui é para ganhar. É aquela oportunidade que a gente falou, né? Não vai ter outra. Né? Você tem um Flamengo ali em Curitiba, com problemas, com desfalques. Era jogo para o Furacão fazer 3 pontos e assumir a liderança. E deixou escapar na última bola. Ozinho, nesse sentido, o Flamengo ele tem que tentar somar os pontos possíveis, obviamente, claro, mas especialmente nesse período de Copa América, quando ele está muito desfalcado. E aí ele venceu a partida no meio de semana, agora ele conquista 1 ponto fora contra um dos também candidatos ao título. Ele vai sobrevivendo, não vai? Sim, muito pelo trabalho, pela organização de equipe. O Tite hoje não estava na beira do campo no comando, ele estava suspenso. Estava o filho dele, né, o Matheus Bach, que é muito bom profissional, claro, com a sua comissão técnica toda ali, né, dando todo o suporte, o César Sampaio, o Kleber, né, que são competentes demais, mas não tinha o seu principal treinador também ali na beira do gramado. Então, além dos desfalques dos jogadores, de tudo que aconteceu, e no jogo perde também um outro atacante, volto a falar, o Bruno Henrique saiu no intervalo, gente. Você já não tem o Everton Cebolinha. Opa, não tem o Everton Cebolinha, que beleza, ai, que triste, vou pegar o Bruno Henrique. Não é todo time que tem isso, né? A gente fica até confuso, quem é o titular, quem não é, depende do momento, da fase. A fase hoje é o Everton Cebolinha.
Mas aí esse cara que é o substituto, ele se sente mal no intervalo e sai do jogo, fora de casa, contra o Atlético Paranaense, brigando pela ponta da tabela. Lotada a arena, pressão. Então, assim, o Flamengo superou muitas coisas dentro do jogo, todos esses desfalques. O lado esquerdo do Flamengo não tinha o Everton Cebolinha, não tinha o Vinha, que está na seleção do... E não tinha o Ayrton Lucas, que está machucado. Estava jogando um zagueiro improvisado de lateral, que é o Léo Pereira, muito bom jogador, mas não é lateral. E aí o único ali, o cara que é da faixa do campo titular, também sai no intervalo. Ele teve que colocar o Vitor Hugo para fazer essa função, que é garoto da base. Então, né, você não tem De La Cruz, você não tem Arrascaeta. Peraí, aí você não tem os 2 volantes que podem ser o titular. Você não tem o Pulgar e não tinha o Alan. Então você tem que improvisar um outro zagueiro ali, que é bom jogador. Ou seja, é um caminhão de dificuldade e problemas que muito time não conseguiria superar. E o Flamengo foi lá e jogou de igual para igual. Em alguns momentos do jogo, para mim, jogou melhor do que o Atlético Paranaense. E olha, se tivesse vencido o jogo, não seria uma injustiça não, como o Atlético Paranaense também. Eu falei que o resultado foi justo porque oscilou esse domínio do jogo. Mas o Flamengo, com todos os problemas, o resultado foi maravilhoso, espetacular. Ele, por causa dos desfalques, ele até mudou a formação ali, principalmente do ataque, porque ele parece que tinha encontrado o time ideal com 4 jogadores no meio de campo. Não é isso, Bubu? Com o Pulgar ou com o Alan, com o Arrascaeta, o De La Cruz e o Gerson, certo? Ele teve um começo de ano de temporada que ele jogava no 4-3-3, né? Isso, aí ele mudou o sistema, o time voltou a crescer. Agora ele precisou, ele colocou de novo... Bom, isso aconteceu no jogo passado. Gerson estava fora também, né? E agora, desde o jogo passado, por causa também de uma contusão, ele colocou o Luiz Araújo, que foi decisivo na última partida, e hoje ele começou com o Luiz Araújo, com o Pedro e com o Bruno Henrique. Foi a forma que deu certo contra o Grêmio no jogo anterior, né? O Gerson estava jogando bem aberto da direita, mas pela necessidade acabou trazendo para o meio campo e botou o Luiz Araújo, que fez por merecer, de acordo com o que ele fez no Maracanã na rodada anterior. Acho que o Tite está saindo muito bem nesse período de Copa América. Ainda não começou a Copa América, mas ele já está com os desfalques. Desde o começo do ano, todo mundo no Flamengo já falava sobre isso, a Copa América, o efeito. Marcos Braz reclamando, o Getúlio reclamando, tal. Já sabia que pelo menos durante 9 rodadas o Flamengo ia ficar muito desfalcado. E nesses 2 jogos, contra o Grêmio e contra o Furacão, não são jogos simples, o Grêmio jogou bem também no Maracanã, e hoje o Furacão fez uma partida de alto nível, competitiva. Difícil de jogar lá, hein? É difícil jogar lá. Se pensar assim, se o Flamengo e o Tite conseguirem passar por essa Copa América, mantendo o Flamengo no topo, se não líder ali, ou com pontuação igual, similar, próxima, a chance do Flamengo ganhar esse Campeonato Brasileiro é enorme. Porque o grande adversário, não é que, claro, o grande adversário são outros times, mas esse período, essa janela, entre aspas, da Copa América, para o Flamengo era algo muito prejudicial. Se ele consegue passar por esse período, e começou muito bem, 2 rodadas que não eram simples, e ele pontuou bem, e a gente está vendo a tabela de momento, continua ali em cima, depois do restante do campeonato, em tese, tudo ficaria ainda mais fácil para o time que tem, reconhecidamente, o melhor elenco do Brasil e, na minha opinião, da América do Sul. Ele vai jogar com o Bahia na quinta-feira e no domingo clássico contra o Fluminense. Olha só que clássico importante, então. Zinho, uma questão envolvendo o Gabigol, porque hoje ele voltou, né? Entrou no lugar do Lohan, na metade ali do segundo tempo, fez um gol, inclusive, o gol foi bem anulado, provocou torcida e tal, mas é sempre um personagem aí rubro-negro, Zinho. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, quando ele está para entrar em campo, o jogo tinha dado uma esfriada. Não tinha grandes chances, né? Estava um jogo muito truncado, intermediária. Muita marcação, muito empenho. Como foi falado aí na coletiva, né? O Kleber, o Matheus e o Sampaio, foi bem isso aí. A leitura que eu até fiz anterior foi aquilo que o Kleber falou. Os desfalques, tudo que aconteceu. Ficou um jogo meio que de intermediária. O Gabigol, quando entra, e eu confesso que quando foi para ser no lugar do Lohan, eu tive minhas dúvidas, porque o Lohan, ele faz a função do Arrascaeta, né? Aquele 10 mais centralizado, encostando no atacante. O Gabigol, para mim, ele pode até jogar junto com o Pedro, mas os 2 mais à frente. Mudar um pouco o sistema, você não ter 2 jogadores abertos, né? Você fazer um 4-4-2, mas ele como um atacante ao lado do Pedro. Dá para fazer. Jogar os 2 juntos, desde que você mude o sistema tático.
ele entra no lugar do Lohan. Eu falei, vai entrar o quê? Mais atrás do Pedro? Ou não? Como é que vai ficar isso? Vai ficar um 4-2-4? E o Gabigol tem entrado, assim, pelo menos o empenho dele, ele está entrando com vontade, querer ajudar de alguma forma. E é claro que é um personagem muito polêmico, que o torcedor adversário também gosta de pegar no pé dele. E ele tem personalidade, ele faz o gol, né, que foi anulado, ele já vai lá comemorar, fazendo aquele movimento dele. Aí o torcedor, quando é anulado, o estádio acho que vibrou mais do que o próprio gol do Fernandinho de pênalti. Se você for ver na hora que anula o gol do Gabigol, é uma loucura o que acontece na arena lá do Atlético Paranaense, e o torcedor vem junto e o jogo pega fogo, aí fica uma trocação. Muito pela entrada do Gabigol. Não é que ele entrou e arrebentou, mas a postura dele, ele estar dentro do campo, mexeu com o jogo melhorou. Bom, ele é assim, né? Ele mexe normalmente, ainda mais contra o Atlético Paranaense, tem também essa rivalidade ali dos torcedores do Paranaense com o Gabigol, e isso agitou a partida, como o Zinho destaca. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que empatou fora de casa contra o Atlético Paranaense, né? O Flamengo que merecia, tá? O jogo não foi ruim, o Flamengo não jogou ruim, o Flamengo não jogou mal. O Flamengo merecia a vitória, jogou muito bem. Eu falando com o meu sócio, eu disse, no segundo tempo, se o Flamengo voltar dessa forma um pouquinho melhor, o Flamengo ganha a partida. O Flamengo estava jogando muito bem no primeiro tempo. Você via que o Atlético Paranaense, jogando em casa, quando tinha posse de bola, não tinha tanto espaço quanto o Flamengo, mesmo desfalcado. O time montou muito bem, né, o time do Flamengo. E no segundo tempo, foi lá, né, acho que os caras acharam um pênalti, fez o gol de pênalti já nos acréscimos, né, aos 92 já da partida, já nos acréscimos, aos 2 minutos de acréscimo. E no finalzinho, o Everton, o Gustavo Fernandes, conseguiu o gol de empate no último minuto. Então, o Flamengo, por instantes, ainda era líder, mesmo com esse empate, mas agora é buscar os próximos resultados. Eu acredito que é só questão de tempo para o Flamengo assumir novamente a liderança. Mas quero cravar aqui, o Flamengo não jogou mal, um jogo fora de casa, num gramado sintético, que puxa muito dos jogadores. O Flamengo não jogou mal. Se alguém comentar aqui que o Flamengo jogou mal, esse cara não assistiu o jogo, porque eu assisti o jogo e o Flamengo jogou muito, com todos os desfalques possíveis que o Flamengo teve, né? E vocês, o que é que vocês acharam dessa partida? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!